Olá, amigos e amigas, que nosso Deus nos abençoe a todos no mundo. Mas, amigos meus, quando chega a palavra de Deus até nós, ou seja, as verdadeiras palavras de Deus que chega até nós, não podemos recusar, porque Deus estende sua mão e não há quem desse ou dê atenção ou valor. Recusam as palavras eternas de nosso Deus, que é Cristo, nosso Salvador. E também Jesus Cristo é a sabedoria de nosso Deus. Até quando os nécios amareis a necessidade e os escarnecedores desejarão o escárnio e os loucos aborrecerão o conhecimento? Isso está escrito em Provérbios capítulo 1, versículo 22. Confira. Então, amigos, todas estas coisas, ou seja, Deus clama a todos os povos da terra em suas palavras, e o povo prefere o escárnio. E aí então, amigos, vejam bem, venha a repreensão de nosso Deus. Preste bem atenção no que vamos dizer. Você pode dizer, mas o que é a repreensão de Deus? Bom, primeiro as pessoas não aceitam as palavras de Deus. E quando as pessoas em nosso mundo não aceitam as palavras de Deus, não dão o mínimo de atenção para as palavras que é Cristo, ainda zombam, criticam, contrariam, questionam e por aí vai. Então, amigos, vem a repreensão, como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Vamos ler? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vejam, amigos, quem falou essas palavras foi o Senhor Jesus. Então, meus amigos, o Senhor Jesus que julga, repreende e castiga as pessoas através de doenças malignas, para que as pessoas, através da dor, se arrependam de todo o seu coração. E essa é a repreensão de Jesus. Agora, amigos, para provar nas Escrituras como é o Senhor Jesus quem julga as pessoas, veja em João capítulo 8, versículo 16. Vamos ler? Veja o que diz Jesus. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Mas, meus amigos, lembrando a vocês que esse juízo, o julgamento começou quando Deus deu todo o poder para o Senhor Jesus, depois de sua ressurreição, tanto no céu como na terra. Como está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 18. Vamos ler? E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Mas, amigos, a maioria dos nécios, ou seja, pessoas
não aceitam a repreensão de Jesus. Amam mais a necessidade, morrem em um total desespero, com dores terríveis por causa de sua ignorância, rejeitando até a repreensão. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 1, versículo 25, 26. Vamos ler? Antes rejeitaste todo o meu conselho, ou seja, a sua palavra, e não quiseste a minha repreensão. Versículo 26. Veja o que Deus diz. Também eu me rirei. Ou seja, Deus ri de suas ignorâncias e desventura. E vindo o vosso terror, eu também zombarei, diz Deus. Então, meus amigos, esta repreensão que Deus dá para as pessoas através de doenças, para se arrependerem, isso está em toda a Bíblia. As pessoas não entendem porque são desviados esses ensinamentos pelos falsos pregadores. Veja, em Provérbios, capítulo 3, versículo 12, vamos ler? Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Então, se você se arrepender no momento de sua dor, Deus ouve o seu clamor. Tanto salva a sua alma, ele dá vida eterna, como também tira sua dor ou sofrimento, se você fizer isso de todo o coração. Mas, amigo, o tema que queríamos compartilhar com vocês é a corrupção geral do gênero humano no mundo antigo, no tempo de Noé. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 6, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Então, amigos, a Bíblia cita quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que eles escolheram. Mas, amigo, precisamos entender quem são esses filhos de Deus. Nas Escrituras, é claro, com a ajuda do Espírito Santo. Agora, amigos, abrimos as Escrituras no livro de Jó, capítulo 38, versículo 7. Vamos ler? Quando as estrelas da alva, ou seja, de Deus, juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, amigos, sabemos ou entendemos que os filhos de Deus são anjos, ou seja, todos os anjos do céu. Então, amigos, esses anjos que escolheram as filhas dos homens e tomaram para si como mulheres, esses anjos são os anjos caídos, ou seja, os anjos que foram convencidos pelo diabo no céu. Então, amigos, vocês podem ficar se perguntando ou imaginando, se perguntando um ao outro: como pode isso? Se os anjos não procriam, pois são espíritos e não existe relação
relações sexuais, como em nosso mundo. Então, amigos, aí é que está o segredo que vamos descobrir. Então, amigos, sabemos que o mundo antigo estava em uma corrupção geral. Mas todos eram diabólicos. Tanto é que se salvou só 8 almas, só a família de Noé. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20. Vamos ler? Os quais em outro tempo eram rebeldes, ou seja, os povos todos, no tempo de Noé, quando na longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Então, amigos e amigas, como os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e delas geraram filhos. Vejam bem, os filhos de Deus, que são os anjos, são espíritos, e eles não se reproduzem, não geram filhos, mas como o mundo antigo estava em uma corrupção geral, estava em um caos total, tanto homens como mulheres eram todos diabólicos. Simplesmente os anjos, ou seja, seus espíritos malignos, entraram ou possuíram os corpos de todos os seres humanos que existiam no mundo antigo e geraram filhos e filhas cada vez mais diabólicos, filhos da perdição. E isso, amigos, também existe em nosso tempo que vivemos neste mundo. Os espíritos dos anjos diabólicos entram ou possuem as pessoas cada vez mais no mundo, aumenta os filhos da perdição. Então, amigos, meus amigos e amigas, esperamos que este vídeo chegue até você. Vamos ficar por aqui em nome de nosso Deus e de nosso Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo de nosso Deus. Amém.